Olá, neste vídeo vamos mostrar como criar as anotações, e também, como tirar medidas. Após isso, vamos mostrar como funciona a criação de tarefas, usando as anotações criadas. As anotações e medidas podem ser criadas tanto para o modelo 3D, quanto para um desenho 2D, ou um PDF. No projeto do Trimble Connect, podemos abrir o desenho, ou o PDF desejado, utilizando o visualizador 2D. Para medir um desenho, podemos clicar na ferramenta Medir, localizada na barra de ferramentas superior. No visualizador 2D, não são realçados os pontos para a seleção no modelo, então, basta clicar em duas posições no desenho, para as quais se deseja determinar a distância. Os valores encontrados para a distância podem ser diferentes dos determinados pelas cotas no arquivo DWG, pois a seleção dos pontos é visual, e eventuais divergências nas unidades de medida podem ocorrer. Por isso, ao selecionar a medida inserida em Calibrate, podemos calibrá-la para condizer com os valores reais, caso esteja em uma escala diferente, e assim, as próximas medidas tomadas irão considerar a calibragem realizada, ou também, para informar um valor que se deseja que seja realizado um ajuste, por exemplo. Em Style, também podemos alterar a sua cor, transparência, espessura, escala e precisão, ou excluí-la. Além disso, com a medida selecionada, conseguimos verificar as suas informações, e ao alterarmos a distância, a cota também é ajustada no desenho. Além da ferramenta de medida, temos as ferramentas de anotações, como a ferramenta de desenho livre, a marcação por nuvem, retângulo, círculo ou polígono, setas, linhas e polilinhas, texto e cor. Em cor, podemos definir a cor que desejamos, antes de inserir um dos itens mencionados. Com a ferramenta de desenho livre, é possível criar anotações de forma livre. Ao selecionar o desenho criado, conseguimos ajustar a sua posição, alterar a sua cor, transparência, espessura, ou excluí-lo. Para inserirmos uma nuvem, um polígono ou uma polilinha, basta clicarmos na tela para criar pontos para definir o seu formato. Para finalizar a sua criação, podemos clicar com o botão direito do mouse. Também conseguimos ajustar a sua posição no desenho, as propriedades da linha e o seu preenchimento, ou excluí-la. O retângulo, o círculo, a seta e a linha são criados selecionando o ponto inicial e movendo o mouse para definir o seu tamanho. Da mesma forma, conseguimos ajustar as suas propriedades e ajustar a sua posição no desenho, ou excluí-los. Para inserir um texto, podemos escolher o tipo de formatação. E então, basta clicar no local onde desejamos posicioná-lo no desenho. Assim como para as demais ferramentas, também é possível ajustar as propriedades do texto, do quadro em sua volta e do preenchimento. Uma vez que criamos a anotação, podemos criar tarefas e atribuí-las aos usuários responsáveis pelo projeto, para que sejam realizados os devidos ajustes e verificações. Na barra lateral esquerda, podemos acessar o painel de tarefas. Podemos filtrar as tarefas, para mostrar todas elas, ou apenas as atribuídas ao usuário. Ao clicarmos no ícone ao lado, é aberto o painel de nova tarefa, para inserirmos suas informações. Podemos adicionar um título, uma descrição, adicionar os usuários ou grupos responsáveis pelo projeto, definir a sua prioridade, uma data limite para que a tarefa seja concluída, o tipo de tarefa, e etiquetas, para facilitar a sua busca posteriormente. Após inserirmos as informações, podemos clicar em Salvar. Neste momento, um e-mail com informações da tarefa será enviado ao usuário que definimos como responsável pelos ajustes. Neste e-mail,
O usuário poderá verificar o nome da tarefa, a sua descrição, a data limite para entrega, o tipo de tarefa e o link direto para a lista de tarefas, para acessarmos. No Trimble Connect, podemos verificar a tarefa no painel de tarefas. Também podemos ordená-las por data de criação, nome, data de modificação e prioridade, ou utilizar o campo de busca para procurá-la. Ao selecionarmos a tarefa, será aberto um painel contendo seus detalhes ao lado direito, e podemos verificar que foi adotada a vista que enquadramos, para representar a tarefa. Em anexos, podemos verificar ou adicionar anexos relacionados à tarefa, como por exemplo uma vista da interferência em outro ângulo. Logo abaixo, usuários responsáveis pelas tarefas podem adicionar comentários a elas, indicando seu andamento, por exemplo. Ao finalizar a tarefa, o usuário ou o administrador poderá editar a tarefa e alterar o status para concluído. Salvando as alterações, as tarefas do projeto serão atualizadas, mostrando o status como concluído. No visualizador 3D, tanto para o modelo 3D, quanto para desenhos 2D, as ferramentas de anotações funcionam de forma similar. Antes de usá-las, é recomendado ajustar a vista. Na vista 3D, é possível selecionar pontos exatos do modelo ou do desenho, para conferirmos a medida. Ao selecionarmos a medida, na barra inferior, podemos substituí-la, alterar a sua direção, ocultar as unidades, alterar a sua cor, ou excluí-la. Também podemos inserir marcação de nuvem, de seta, linha, texto e de desenho. Para inserir uma nuvem, podemos selecionar uma face. Da mesma forma, para a seta, podemos selecionar um ponto ou uma face, e em seguida, mover o mouse para definir o seu tamanho. Para inserir uma linha, basta selecionarmos dois pontos ou faces. E para a marcação de texto, selecionar o ponto desejado e a posição do texto. Já a ferramenta de desenho livre segue a mesma lógica apresentada no visualizador 2D. Ao criarmos um desenho livre, é necessário atentar para as faces dos objetos, pois as anotações utilizam pontos nestas faces, para posicionar as anotações no espaço tridimensional. Todos estes itens, quando selecionados, possuem algumas propriedades editáveis, na barra inferior. Além disso, no caso do visualizador 3D, no menu em Configurações, conseguimos alterar a cor do plano de fundo em Preferências. Em Configurações de unidades, é possível alterar o sistema de unidades utilizado, as unidades e a precisão de exibição, caso desejado. Assim como para o visualizador 2D, a criação de tarefa segue o mesmo passo. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.